cerca de 7 casos de ameaças de atentados e desordem em escolas em Cuiabá já foram registrados nesse ano pela Polícia Civil. Aqui no estúdio, nós recebemos com prazer a delegada Anaíde Barros, que é titular da Delegacia Especializada do Adolescente. Bom dia, doutora. Não só. Hoje, na Delegacia Especializada do Adolescente. Doutora Anaíde tem uma vastíssima folha de bons serviços prestados a nós da sociedade. Bom dia, doutora Anaíde. Prazer em revê-la. Bom dia a todos os ouvintes que estão aqui nos assistindo. O prazer é meu de sempre voltar aqui. É um canal aberto para a gente expor os nossos trabalhos. Perfeitamente. Doutora, a Polícia Civil adotará medidas severas em caso de ameaças em redes sociais, a escolas de uma maneira geral no Estado? Na verdade, o que nós estamos agora é dando publicidade às ações já realizadas. Infelizmente, teve um caso que ganhou grande repercussão na imprensa, mas desde que ocorreram os fatos na cidade de Suzano, a gente tem já 7 procedimentos instaurados, somente em Cuiabá, de situações, algumas são desordem, medo, a gente vê que é uma desordem, mas todas trazem grandes preocupações, porque há essa ameaça, há essa desordem, a ordem pública fica abalada, os pais ficam aflitos. A polícia tem tomado medidas, a delegacia, não só a delegacia do adolescente, a Polícia Civil como todo o trabalho de inteligência, órgãos especializados, a gente tem trabalhado para coibir e que, na medida de apurar as responsabilidades, cada um seja punido com aquilo que tem contribuído, com as ações. Falando em responsabilidade, qual é a responsabilidade paterna e materna, né? Ou dos tutores, no caso aí, dessas crianças, que muitas vezes, mas foi uma atitude, foi uma brincadeira. A gente não pode admitir um caso desse como brincadeira de criança, né? Quais são as sanções para isso? A gente não entende, quando teve um caso que tem alguns pedidos de desculpas, isso não exime a responsabilidade. Não dá para você colocar todos no mesmo balaio. Cada caso é investigado, cada responsabilidade ela é identificada e punida conforme a culpabilidade. Você me pergunta de pais, de tutores. Nós temos situações em que a gente verifica se há ou não um abandono intelectual desses adolescentes. Os pais, eles são responsáveis pela educação, pela criação dos filhos. Muitas vezes isso é terceirizado. Há casos em que acontecem essas ameaças, que o adolescente ele quer tomar para si a voz, ele quer chamar a atenção, ele está externando um problema que ele tem sofrido. Muitos dos casos que nós investigamos, por trás disso tem ação de bullying. E na escola fica mais evidenciado, porque o grupo ele traz à existência essa dificuldade. Então, tem ali, desses autores adolescentes, que eles reclamam da exclusão mesmo em sala de aula, de outros problemas emocionais. Então, por isso que a gente diz que cada um é responsável na medida da culpabilidade. A gente tem, sim, casos de desordens, daqueles que não querem compromisso com a escola, que vão ali para causar desordem mesmo. Mas são casos e casos. A gente pode colocar, doutora Anaíde, numa análise assim superficial, opressão familiar pode causar isso? O menino é oprimido dentro de casa. Não é a questão da terceirização, porque hoje é muito comum, né? Até em função da dupla jornada, ou da mãe e do pai, obrigatoriamente trabalharem para poder sustentar o status quo de uma família, né? A opressão, esse menino pode ter sofrido ou está sofrendo opressão familiar. Pressão, não só opressão, pressão, nota baixa na escola, ou coisa semelhante. O bullying, a senhora já falou, o bullying também é responsável por uma série de afirmações de adolescentes, de infantos juvenis e de adolescentes.
No caso, para tocar, a opressão familiar pode fazer parte desse portfólio? Pode sim. Na verdade, essa opressão que pode ser familiar e ela pode ser contribuída pela ação social mesmo. Por isso que eu digo que na escola ele evidencia. Há essas opressões em vários lugares. Nós temos hoje uma geração que ela tem dificuldade em lidar com a intolerância. Né? Nós temos hoje uma geração que ela não sabe enfrentar problemas, ela não sabe enfrentar rejeição. Vários casos a gente tem de relacionamentos entre adolescentes, namoro que não dão certo, é razão para trazer uma ameaça, um grande transtorno. Então, nós temos a preocupação, tanto é que nós temos uma equipe que trabalha com isso, nós temos psicólogo que, além da ação de trazer a inconstância da sociedade, da desordem social, a gente quer saber a causa disso para a gente ajudar as famílias a tratar essa situação. Porque ele externa dessa forma, em forma dessa ameaça, mas a gente também não pode alegar isso para ocultar ou para evitar uma questão de punibilidade. Sim, mas esse é um complemento, né? Isso. Então, o adolescente, ele recebe uma punição, a família, se tiver a participação na medida da culpabilidade, ela também será punida por isso. Perfeito. A senhora já esteve em outras delegacias, né? Pelo seu conhecimento, pela sua capacidade, hoje está nessa delegacia. O ECA é muito responsabilizado, né, com relação... não, porque a frouxidão do ECA que favorece esse tipo de coisa e tal. O que a senhora pode falar? Eu tenho discutido aqui, doutora Laide, até uma oportunidade, tenho falado e falo constantemente que hoje, em função até da tecnologia avançada, das redes sociais, do convívio dessas crianças, entre aspas, né, dessas crianças, que a lei da maioridade penal teria que vir, não para 16 mais, teria que vir para 12 anos. A senhora, convivência agora numa delegacia de crianças e adolescentes, o que a senhora pode dizer? Primeiro, eu acredito que tem uma ideia errônea da sociedade dessa frouxidão do ECA. A gente precisa entender que a punibilidade, ela não é só o encarceramento. O adolescente, ele está numa formação. Ali na delegacia, quando ele vai, o intuito é de punir o ato, mas de também recuperar esse adolescente, para que ele não prossiga no mundo da criminalidade. O principal é a recuperação. Não? Justamente. Então, nós temos esse trabalho. Então, ali há sim uma punibilidade e de forma mais célere. O processo na Justiça da Infância e Juventude, ela ocorre muito mais rápido, até porque tem a questão da idade. Ele completa uma certa idade, o Estado não pode mais aplicar a pretensão punitiva. Então, tem essa celeridade. E ali, além do encarceramento, tem a advertência, tem o acompanhamento com profissionais de saúde, tem a prestação do serviço comunitário. Então, não é tão frouxo quanto se parece. Há, sim, essa punibilidade, há o acompanhamento. Infelizmente, há a reincidência que pode levar, sim, para o encarceramento. Mas a principal ideia ali na delegacia do adolescente, da justiça do adolescente, é recuperar, é trazer esse adolescente para que ele saia dessa criminalidade. Perfeito. Voltando ao caso Suzano, que foi replicado aqui, está sendo replicado, porque ontem, ainda está muito fresco, né? O que a DEA tem, o que a Polícia Judiciária Civil como um todo no Estado, porque não foi só aqui, nós temos casos de Cáceres, de outros municípios, como é que vai agir? Qual é o rigor da lei agora com essas crianças? Então, lá na delegacia do adolescente, a gente tem dado celeridade, esses procedimentos, nós já temos concluído os outros procedimentos que já foram encaminhados para a Justiça da Infância e Juventude. Esses que são identificados em que eles são adolescentes, eles são de responsabilidade da delegacia do adolescente.
Os que não são adolescentes, eles são encaminhados para outras especializadas, inclusive o serviço de inteligência da polícia está totalmente voltado para isso. Nesse caso específico que aconteceu ontem, nós tomamos conhecimento à noite, durante a madrugada toda nós ficamos trabalhando no intuito de trazer essa tranquilidade, de evitar essa tragédia. Então, todas as denúncias que chegam, elas não são descartadas. Então, ela é enxergada pela polícia com seriedade, é feito todo o trabalho, por isso que a gente diz que quando houver essa denúncia, ela tem que ser levada ao conhecimento, para que não chegue essas questões de trote, porque é muito trabalho, é muita energia ali que a gente concentra para poder evitar essas tragédias. Então, mas a gente tem trabalhado, inclusive em situações que não são identificadas a priori, há um trabalho de inteligência para a identificação, mas para que não prossiga essas ameaças e que não chegue a ocorrer nenhuma tragédia, como ocorreu, infelizmente, na cidade do interior de São Paulo. Perfeito. Doutora, muito obrigado pela sua vinda. E persistência no trabalho, esse é o lema, eu sei disso. Vamos incutir na mente dessas crianças que com isso, com vida não se brinca, não é verdade? E que não coloque as suas famílias, porque coloca a família inteira numa berlinda desnecessária. Então, é verdade. Porque, às vezes, como a gente já ouviu os adolescentes, o intuito talvez seja só um susto nos colegas, mas isso tem responsabilidade penal, isso é muito sério, e, infelizmente, nós não tivemos nenhum caso que tivesse avançado para alguma tragédia. Todos que foram identificados até então foram apenas situações para chamar a atenção mesmo. Mas isso é muito sério e é preciso saber também que isso tem pena, que isso sofre uma ação penal, uma intervenção do Estado e que ele é responsabilizado por isso. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado.